Jeremias profere mais uma sentença agora contra os filhos de Amon. Vamos pedir a direção hoje, Jeremias 49. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe nessa meditação, abrindo o nosso entendimento. O Senhor é a luz que veio ao mundo para nos tirar das trevas, por isso tenha misericórdia de nós, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, erros, e nos capacita a meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou o rei deles, Agade, e seu povo habitou nas suas cidades? O comentário diz assim: contra Amon. Os amonitas e os moabitas nasceram da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com suas filhas. Está em Gênesis 19. Esses povos eram hostis aos israelitas. Os amonitas, por exemplo, se aproveitaram do enfraquecimento de Israel diante dos babilônios para tomar a região de Gate. Com isso, as terras do povo de Deus foram passadas como herança a Milcom, a Moloque, principal ídolo de Amon. No entanto, por mais que os inimigos tivessem se apossado dos recursos dos israelitas e aparentemente tudo estivesse perdido para a nação santa, o Altíssimo prometeu intervir e devolver a Israel aquilo que lhe foi usurpado. Veja, Ló viu tantos milagres através do seu tio Abraão, né? Ele presenciou a fé do seu tio e mesmo assim não foi suficiente para ele seguir os passos do tio, né? E criou duas nações completamente inimigas do povo de Deus. 2. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir a Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. Israel herdará os que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de saco, lamentai, dai voltas pelos valados, porque o rei deles irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor dos Exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ela a ruína de Esaú no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos. Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quando lhe bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confia em mim, porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolação perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. A tua terribilidade enganou-te e a arrogância do teu coração, tu habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação
todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pagas. O comentário 16:17, a arrogância do coração foi a causa da destruição dos edomitas, descendentes de Esaú. Eles faziam suas habitações e fortificações nas rochas e nos montes, por isso se sentiam seguros e inabaláveis. Além do mais, confiavam em suas riquezas e nas habilidades para a guerra. Porém, se o Altíssimo não poupou seu próprio povo devido aos seus pecados, pouparia a nação pagã mergulhadas em abominações? Logicamente não. Diante disso, a tão enaltecida e soberba nação de Edom passaria a ser motivo de espanto a todos que passassem por ela ou ouvissem a sua história. Então, os edomitas, até foi uma sentença que nós lemos do profeta Isaías, porque eles zombavam, né? Eles gostaram quando viram que Israel havia sofrido a derrota, a destruição. Então eles até se alegraram e falaram, nós ajudamos. Então eles também sofreram. E aí continuando no 18, será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho do homem. Então se os filhos deles, né, dos amonitas, são filhos ou descendentes de Ló, com certeza a história de Sodoma e Gomorra foi passado para eles. Então, olha a comparação que Deus faz agora. No 19, eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como águia, subirá e voará, estenderá suas asas contra Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram más novas. Desmaiaram no mar da angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir e o tremor o tomou. Angústia e dores o tomaram como de que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Bet-Hadad, acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor, levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados e as suas cortinas, e todos os seus utensílios e os seus camelos levarão para si, e lhe clamarão, a medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós, e os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e os espalharei a todo o vento. Aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. Azor, que tornará em morada de chacais, em assolação para sempre, ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão e o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal.
o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então quer dizer, Deus ele escolheu a nação de Israel para que ela pudesse servi-lo, mas ela abandonou a Deus e por isso veio as consequências do seu abandono, né? O inimigo destruiu tudo. Agora as outras nações, elas escolheram deuses para elas, mas o que a gente nota é que nenhum Deus daquele tempo pôde socorrê-las. Só Deus pode livrar. Agora Jeremias 50. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Comentário daqui, contra a Babilônia. O Altíssimo decretou juízo contra esse poderoso reino. Ele havia elevado Nabucodonosor e o seu exército para destruírem Judá e muitas outras nações que haviam transgredido a sua palavra. Mas agora era a Babilônia que sofreria a desolação por meio do Império Persa. A destruição dos babilônios ocorreria devido à sua violência, idolatria, arrogância e soberba. Mesmo sendo um reino imponente, a Babilônia seria invadida e inesperadamente teria que se render aos inimigos. E quem poderia dizer que a grande Babilônia, que fez estragos monstruosos em vários lugares, um dia também cairia? 2. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Maradaque, confundidos estão os seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. Comentário: Bel era uma falsa divindade cultuada pelos caldeus, considerada responsável pelas tempestades. Deus se refere a ela como ídolo confundido, isto é, sem entendimento. Já Maradaque era o falso Deus supremo da Babilônia. Foi descrito pelo Altíssimo como uma imagem espatifada. Isso mostra que nem mesmo toda a idolatria do Império Babilônico conseguiu livrá-lo das mãos de Ciro, rei da Pérsia. Seguindo para o 3. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Sabe, tem uma passagem que diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia. É isso que eu entendo, né? Porque Babilônia estava de pé e Deus estava sentenciando que ela iria cair. Israel estava de pé, mas Deus sentenciou que ela iria cair. Quer dizer, assim hoje, né, quem está de pé também deve se cuidar, vigiar e orar. 5. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo, vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que se achavam as devoravam, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. O comentário diz, pelo caminho de Sião, a queda da Babilônia seria o prenúncio de que o remanescente judeu voltaria para sua terra. A expressão andando e chorando simboliza a caminhada feliz daqueles que reconstruíram Israel novamente. O povo estaria unido em admiração e regozijo pela fidelidade e bondade de Deus. A libertação desse cativeiro só foi possível por causa da derrocada da supremacia do exército caldeu. E isso levaria, como nós já lemos, 70 anos. Né? Não seria da noite para o dia. Continuando, no 8. Fugi pelo meio de Babilônia, saí da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tomará sem efeito. Comentário: eu suscitarei grandes nações do norte
O Império Caldeu era descrito como o poderoso reino do norte, mas o Altíssimo faria se levantar um império mais poderoso ainda, também do norte, para subjugá-lo, o Império Medo-Persa. 10. A Caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vós alegrastes e vos regozijastes, e saqueadores da minha herança, porquanto vos engordastes como novilha no pasto, e mugiste como touros. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que armais arcos, atirai-lhe, porque não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu, caíram os seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á contra cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra como castiguei o rei da Síria, e farei tornar a Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não se achará, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola inteiramente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremestestes. O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas e destruía de todo, nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros e todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque se houver arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativo os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleitará a causa deles para dar descanso à terra, inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos
e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor assim, ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. O comentário que o bispo faz, habitarão nela feras do deserto. A coalizão medo-persa, que destruiria a Babilônia, causaria tanta desolação que até mesmo o mais precioso recurso, a água, se esgotaria em suas terras. Seus habitantes seriam massacrados e suas grandiosas construções ficariam destruídas pela guerra. Ciro saqueou a bela capital do Império Babilônio e depois a reduziu a um montão de ruínas. Abandonada aos poucos, a maior cidade do mundo foi totalmente coberta pela areia e feras do deserto. Embora tenha havido esforços para reerguê-la, a metrópole da grande nação Babilônia permanece nos escombros, servindo até hoje apenas para estudo de alguns arqueólogos. E ela foi descoberta, realmente, algumas paredes, mas nada de extraordinário. Como está descrito aqui na Bíblia, foi o que aconteceu. Mas por que houve essa destruição? Porque eles confiavam nos seus deuses, nos seus carros, nos seus armamentos, na sua força. Naquele tempo, naquele período, naquele apogeu da Babilônia, eles nunca pensavam que poderiam ser destruídos. 41. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão, todos extremos da terra. Armar-se-á de arco e lanças, eles são cruéis, e não têm piedade, a sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem como homem para a batalha, contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama, desfaleceram as suas mãos, a angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia e os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho os arrastarão. Certamente ele assolará suas moradas sobre elas. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Estamos bem perto de terminar o livro de Jeremias, esse livro muito forte, Jeremias depois ele escreve o livro de Lamentações. A dor que ele sentia, Muitos dizem o profeta chorão. Depois nós vamos ler e entender o porquê disso tudo. Bom, e você, o que Deus falou consigo? Põe nos comentários, dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. Deus abençoe.